Bom dia, como vocês estão? Estou bem hoje. Estou aqui hoje para te compartilhar algo muito forte. Vou falar hoje sobre o colorido do mundo, tá bom? O colorido do mundo vai com proporção com os apelos da carne. A tua carne te pede coisas que vão de acordo para o mundo, mas o mundo é pecador também. Você me entende? Quando Adão pecou, se transgressou no Jardim do Éden, a maior luta de um ser humano que surgiu eventualmente era para um ser humano lutar a própria vontade dele para agradar o coração de Deus. Você me entende? Tem uma canção que o Adão canta que diz: ah, que saudade de ouvir sua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Essa canção aí fala do Adão, fala da relação que o Adão tinha com Deus e que já quebrou. É só conferir ali no YouTube as letras como vão, mas cantei da maneira que faz sentido para mim. Fala de vontade e saudade de voltar para o jardim da inocência, tá bom? É onde o Adão aplica um esforço de se destacar, de se deslocar do pecado e falar com Deus. Você me entende? Você assiste ali o Adão aplicando um esforço para falar com Deus. Sim. Aí naquele vídeo ali no YouTube, aí onde você vê o Adão orando, ele aplica um esforço para se voltar para Deus, tá bom? Ele aplica um esforço. Uma oração requer o teu esforço pessoal para que então Deus possa te receber de volta. Você me entende? Um homem é um pecador. Deus estabeleceu o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo para que um homem possa se voltar para Deus. Os vários pastores que falam de Deus, eles viram a grandeza de Deus. Você tem que estar feliz quando você ouve a voz de diferentes pastores, diferentes pessoas que falam de Deus, porque essas pessoas viram a grandeza de Deus. Todo mundo que viu a grandeza de Deus tem que começar a falar de Deus. Não importa se são nas redes sociais, não importa se é lá fora, mas você tem que começar a falar de Deus. Quando você fala de Deus, você ama Deus. Eu me lembro quando eu tinha ansiedade, eu tinha problemas de ansiedade, eu sofria de medo. Eu estava em Pretória, lá na África do Sul. Eu sofria de ansiedade, de medo, ansiedades, sei lá. Eu tinha ansiedades pessoais dentro de mim, eu tinha medo do futuro, coisas assim. Mas eu me lembro que quando eu ia evangelizar, toda a ansiedade ficava mais fraco ainda. Era o diabo. Quando eu evangelizava as pessoas, a ansiedade ficava mais fraco ainda. Ficava fraco. Então eu vi que, por mais que eu me aproxime de Deus, todo mal cai por terra. Para Deus te ajudar, você tem que ajudar os outros também, tá bem? Você tem que ajudar as outras pessoas para que Deus também veja que você necessita da ajuda dele. Você não pode viver para si mesmo. Um cristão é uma fonte. Um cristão é uma fonte que jorra água para pessoas. Quando a fonte para de jorrar água, para de ser fonte, pois vira apenas uma montanha ali. Mas quando jorra água, é uma fonte. Quando para de jorrar água, não é uma fonte. Você é um cristão, evangelize. Quando você para de evangelizar, você para de ser cristão. Você me entende? Você só vai ser cristão quando você evangelizar outras pessoas. Tá bom? Então eu estou falando aqui sobre o colorido do mundo. Tá bom? O colorido do mundo vai de acordo com os apelos da carne, com os desejos da carne. Há um magneto que um pecador, há um magneto, há uma atração que um pecador tem com o mundo. Há uma atração que um pecador tem com o mundo, que faz a pessoa o quê?
ter uma atração com o pecado. Mas só a parte pecadora de ti tem uma atração com o pecado. Só a parte pecadora de ti tem uma atração com o pecado. Quando você vira filho de Deus, nascido de novo, você tem o Espírito Santo, não há mais atração entre ti e o pecado. Não há. Não há mais atração entre tu e o pecado. Não há. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você foi purificado. Você se exclui do mundo. Você me entende? É assim como funciona. Então, o colorido do mundo só engana, só faz perder-se aqueles que ainda não decidiram se entregar para Deus. O colorido do mundo engana apenas aqueles que ainda não tomaram uma decisão de se lançar nas mãos de Deus. Quando você toma uma decisão de se lançar nas mãos de Deus, todo o engano do mundo não toca em ti. O diabo não toca em ti. Os demônios não tocam em ti. Por quê? Porque você tomou uma decisão de se lançar nas mãos de Deus. Você me entende? O mundo não toca naqueles que tomaram uma decisão de se lançar nas mãos de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou que, na verdade, o espírito quer, mas a carne é o quê? É fraca. É fraca. Que falou lá em Getsemane, quando ele ordenou os discípulos para orarem. Lá em Getsemane, quando ele ordenou para os discípulos orarem. Deixa eu ler para ti aqui. Abra sua Bíblia em livro de Mateus, Mateus 26, versículo 41. A Bíblia diz assim: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá bom? Então, você tem que perceber algo. O que fortalece a tua vida espiritual, ela é a palavra de Deus. A tua comida espiritual é a palavra de Deus. Você quer ser forte, você quer ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa prudente, uma pessoa que toma decisões respeitosas, você quer ser uma pessoa respeitada, você tem que respeitar os outros. A palavra de Deus fala que trate os outros da mesma forma que você gostaria que eles te tratassem. Você me entende? Sim. Então, é assim como você vai viver. Você tem que negar a sua vontade. Você tem que negar os apelos da carne. Você quer ser forte espiritualmente? Você tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é levar a sua natureza pecadora à força, de volta para a sua natureza verdadeira, que é a Bíblia. Você me entende? Você tem que levar a sua natureza pecadora e purificar a sua natureza pecadora através do nosso Senhor Jesus Cristo e levar essa natureza pecadora de volta para a natureza pura do Adão. É isso que significa temer a Deus. Quando você teme a Deus, você faz a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, é daí que você vai beneficiar da obediência que você dá para Deus. Primeiro você luta para agradar o coração de Deus. E quando Deus é agradado, você vai beneficiar daquilo. A tua vida vai começar a refletir uma luz grande. O sobrenatural cairá sobre ti. E as pessoas na sua volta vão ver o sobrenatural se manifestando na sua vida. Pessoas na sua volta vão ver o sobrenatural se manifestando na sua vida. O sobrenatural vai ocorrer na sua vida. Você tem que viver na fé. Quando você vive na fé, a fé manifesta seus atributos verdadeiros para as pessoas que não creem, os ímpios na sua volta. Porque a fé não engana, a fé é a verdade. A Bíblia não engana. É como a passagem que diz: tudo passará, mas a palavra permanecerá. Porque a palavra de Deus é pura, agradável, que penetra, é como uma espada de 2 gumes, que penetra dentro da alma e penetra entre a divisão do coração e do espírito. Que isso significa que
a palavra é a justiça, você me entende? A palavra é a justiça. Quando você vive na fé, Deus é forçado para fazer o que você quer, porque Deus é justo. Quando eu falo para você, ou nós pastores falamos para você viver na fé, é porque só a fé pode te justificar. Quando você é injustiçado, a fé pode te resgatar, te tirar da lama, te tirar da injustiça. Você que não se sente bem em casa, estão te apedrejando sem causa no trabalho, você passa por guerras, você passa por lutas, você passa por coisas que você nunca passou antes. A tua família luta contigo, você se encontra vazia, uma pessoa vazia e você fica seguindo amigos falsos para que possam completar o vazio que você tem. Deus te fez para então depois cuidar de ti. Deus não te fez para te abandonar, não. O que faz um homem se sentir abandonado é pecado. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é ele que faz com que Deus não toque em ti se não o permitires. Deus só pode tocar em ti quando você o permitires para ele tocar em ti. Quando você não permitir que Deus interfira na sua vida, Deus não vai interferir na sua vida. Deus só pode interferir na sua vida quando você permitir ele interferir. Quando você, meu filho, permitir que Deus interfira na sua vida, verdadeiramente Deus vai interferir na sua vida. Porque você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz com que você viva da forma que você quer. Mas abençoado é o homem que teme a Deus. Abençoado é a pessoa que vive nos caminhos de Deus. A pessoa que não desiste de Deus. A pessoa que vive na fé. A pessoa que anuncia a grandeza de Deus na frente dos ímpios. Na frente das pessoas que não creem. Na frente das pessoas que são incrédulos. Incrédulos são pessoas que estão a existir aqui na terra, mas não reconhecem que Deus fez a terra. Inclusive uns cientistas ali, por lá, uns cientistas que acreditam em Big Bang, uma explosão que eles acreditam que foi essa explosão que iniciou a criação da Terra. Eu estava pensando esses dias que a Terra foi organizada. A Terra é organizada. É o homem de Deus que falou. Já não me lembro quem é, mas ele dizia: a Terra é organizada. É o conhecimento que eu tenho hoje em dia. A Terra é organizada. Você não pode crer em Big Bang, porque a Terra é organizada. Como é que a Terra ficou organizada tanto assim? A Terra é organizada. Você não pode crer em Big Bang, não. Big Bang é uma explosão. Lembre-se, depois de uma explosão, há uma enorme desorganização. E como é que você pode crer em Big Bang, que houve uma explosão que iniciou a criação da Terra? Isso é impossível. A Terra tem um Criador. Se foi uma explosão que iniciou a Terra, quem iniciou essa explosão? Toda a Terra tem um Criador. Inclusive o Einstein, o cientista, ele disse que ele ficou surpreendido pela criação da luz que Deus trouxe na humanidade. E a pesquisa ali na internet, o Einstein fala muito sobre religião. Ele fala que a ciência sem religião não é nada, tá bom? Ele fala, mas primeiras palavras que eu ouvi do Einstein foram religião cósmica. Cósmico significa luz. Você me entende? Significa luz. Cósmico, deixa eu pesquisar. Cósmico significa celestial, tá bom? É que eu cresci vendo o uso de luz como cósmico, mas quando eu pesquisei na internet, estão falando que cósmico é celestial, algo do outro mundo, tá me entendendo? Sim. Cósmico é algo celestial. Então Einstein, ele acreditava que
A Terra tem um criador, não como outros cientistas que ficam pensando que houve um Big Bang para a criação da Terra. Não. O Einstein ele acreditava que a Terra tem um criador, tá bom? Ele acreditava que a Terra tem um criador. Você me entende? Então a vida sem Deus não faz sentido. Você não pode viver sem Deus. Você me entende? Você tem que alinhar teus planos com Deus, para que Deus então venha acrescentar na sua vida. O que dá qualidade à vida de alguém é a fé, pessoal. É algo que muitas pessoas faltam. Coragem para executar justiça. Coragem para executar o que a palavra de Deus te fala. É a fé. É a fé algo que falta para muitas pessoas. Coragem para executar o que Deus te comanda aqui. Amor ao próximo. Você vê que tem muitas pessoas que têm inveja lá fora, não tratam bem os outros e tudo mais. Você me entende? Então você tem que mudar de caráter. Você quer ver o caráter da Bíblia na sua vida? Você tem que obedecer como um escravo exatamente o que a Bíblia te fala. Que Deus te abençoe e que Deus ilumine teus caminhos. Até já.